Alô galera, tranquilo? Bem, é o seguinte, eu vou começar agora com uma videoaula um pouco diferente. Ela vai ser direcionada a um público que na verdade tem ou já fez uma matéria eventualmente de cálculo. Para quem fez cálculo 1, ela é uma aula extremamente elementar. Ela seria uma espécie de introdução a equações diferenciais, básico mesmo. Para quem está no terceiro ano de ensino médio e teve contato com geometria analítica, tranquilo, acho que consegue ir até o final com a linha de raciocínio que eu vou elaborar aqui. O objetivo no final, gente, é estabelecer de forma, digamos, bem sólida o que é o modelo exponencial. E mostrar um exemplo de aplicação lá com a curva de crescimento nos casos do Covid-19, o pessoal tanto fala aí na mídia. Então esse que é o objetivo da aula, mas logicamente eu vou passar por algumas situações que são típicas de vestibular. Por exemplo, eu vou começar falando de taxa de variação. Depois vamos definir essencialmente o que seria um modelo ligado à derivada, né? Ou seja, um modelo diferencial, e aí evoluir para aquilo que a gente chama de modelo exponencial de crescimento. E eu vou definir de duas maneiras. Seja ela na forma diferencial, ou seja, uma equação diferencial, e também por meio de uma equação funcional. Então, o objetivo da aula seria essa. Para quem lida aí com Olimpíadas de Matemática, na parte de equações funcionais, eu vou apresentar um modelo, que na verdade é muito comum, cai bastante em Olimpíadas de Matemática, então pode ser bem interessante. Para vestibulandos, de modo geral, seja no Enem, eu vou até resolver uma questão aqui que é do Enem, logo em seguida é esse modelo aqui, na verdade pode ajudar bastante, né? Então, principalmente a parte inicial dessa aula. Essa aula vai ser um pouco mais longa, porque eu vou apresentar todos os modelos. Algumas partes eu não vou demonstrar com muito rigor por várias razões. A lousa aqui é pequena, então não dá muito. Ela não deixa muito espaço para a gente expor, às vezes, algumas passagens. Então vai ser mais direto. Se qualquer coisa depois eu vou publicar isso no YouTube. Lá vai ter, de repente, um canal de comunicação. Alguém pode perguntar e eu tento tirar dúvidas depois. Mas, como eu falei, não é nada tão cabuloso assim, muito pelo contrário. Bom, pessoal, podem observar que aqui eu coloquei o desenho de uma reta. Uma reta, na verdade, gente, o modelo matemático para ela é exatamente esse aqui. Vocês podem observar que no mundo dia a dia da gente, a gente pode, eventualmente, estabelecer uma função. O que é uma função? Uma função nada mais é do que o seguinte: você pegar dois conjuntos, conjunto A e um conjunto B, com entes matemáticos aqui, sei lá, alguma coisa aqui dentro, normalmente números, aqui outros números. Esse conjunto que chama de domínio é tal que você tira aquelas variáveis chamadas x e aqui, gente, y, de tal modo que é o seguinte: você precisa de uma lei, uma fórmula que conecte esses dois conjuntos. É uma fórmula aqui, uma fórmula que leva todo indivíduo do conjunto A a um único indivíduo do conjunto B. Então, na verdade, uma função é tipicamente essa ideia, né? Agora, o jeito de conectar esses elementos a esse aqui, pessoal, você pode dar ela, de repente, por meio de uma frase, né? Ó, cada indivíduo desse se conecta com aquele daquela maneira, ou ligar por setinhas, né? Tem uma gama de possibilidades muito grande. Ou, muitas das vezes, você estabelece algumas leis de formação típica. Essa daqui, por exemplo, modelo de função do primeiro grau, podendo ser a possibilidade de uma função constante quando há aqui, que é a taxa de variação. A gente vai mencionar, vou comentar isso de modo geral agora. A taxa de variação coeficiente A igual a zero, sai uma função constante. Então, de modo geral, um modelo de crescimento que dá em cima na reta, de pontos alinhados, né? Então, beleza. Então, de modo geral, as funções que a gente mais trabalha no dia a dia. Esse aí, né, que é uma função tipicamente do primeiro grau, ou uma função de modelo dado por ax mais b, normalmente chamada de função afim quando a e b pode ser qualquer número real, o a podendo até ser zero. Uma função de segundo grau, quer dizer, uma função do tipo ax² mais bx mais c, se ela é do segundo grau, gente, o a teria que ser diferente de zero, né? Se ele for igual a zero, ele cai exatamente no primeiro caso, né? Então, com a diferente de zero, você tem uma função do segundo grau. Os modelos exponenciais, gente, que é justamente o grande motivo dessa aula, né, o ponto ápice dessa aula, na verdade é um modelo que normalmente é estabelecido assim, ó, a elevado a x, sendo que esse a aqui, gente, ele tem que ser positivo e diferente de 1,
por razões para não cair em números complexos, eventualmente, aqui com A negativo, e A diferente de 1 para não cair no caso trivial de uma função constante, que já está lá em cima. Né? Eventualmente, quando aqui o coeficiente A é igual a 0, se é uma função constante, se A for 1 elevado a x é sempre 1. Então, né? E as funções com aquela cara, né, de logaritmo. Então, a função log, né, logaritmo de x numa base A. E aí, esse é exatamente nessas condições aqui, porque afinal de contas elas são inversas uma da outra. Então, na verdade, nós podemos estabelecer essa conexão até de inversão, uma inversa da outra. Bem, e dito isso, esses aqui, pessoal, eu diria que para o aluno de ensino básico, são as funções que você tem que dominar. Se você domina essas funções e suas propriedades, suas aplicações, obviamente você faz qualquer vestibular aí, em qualquer nível que for. Normalmente dá para sair bem neles. É lógico, tem algumas questões que misturam essas funções, ou até mesmo a função trigonométrica, mas de modo geral são as funções que mais têm relevância aí. Atualmente se fala muito dessa função por uma razão bem simples, né? As populações em situações de crescimento tendem a aumentar segundo o modelo que é exponencial. É o objetivo dessa aula justamente explicar um pouco sobre isso. E aí, na verdade, isso aqui está bem em voga, está bem em evidência agora, né? Então, esses são os 4 modelos mais comuns. Eu vou precisar, em alguns momentos da aula aqui, já para alertar e já para chamar a atenção, um caso especial desse logaritmo, né, que é o logaritmo de x numa base conhecido como número de Euler, que é o logaritmo natural, que é Ln. Então, para aquele que for acompanhar essa aula até o final, é bom que eventualmente, se tiver um pouco, digamos, enferrujado com isso, saber que esse logaritmo na base é o logaritmo natural, onde esse E é o número de Euler. Né? Esse E aí, ó, esse Ezinho aqui, é o número de Euler, e ele vale, né, 2,718 e assim por diante. É um número irracional. Então, o logaritmo natural ele tem umas propriedades bem interessantes. O logaritmo decimal, até mais largamente utilizados no cotidiano aí, mas o logaritmo natural ele ajuda muito em algumas situações aqui, problemas. Então, eu vou usar bastante esse E. Saiba logo de cara que esse E, para nós, é essa base exponencial. Beleza, então, são os modelos mais comuns que a gente usa no dia a dia para conectar o conjunto chamado de domínio, o conjunto domínio, e o conjunto que, gente? Chamado de contradomínio. Então, essas são as funções mais comuns no dia a dia. Mas nós podemos definir essas funções, eventualmente, gente, por algumas equações funcionais, né? Que lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre essas equações funcionais. Falar, olha, a cara dessa função tem que obedecer a uma dada equação, estabelecidas por tais incógnitas em determinadas restrições para o conjunto, né, domínio. Então, na verdade, no dia a dia, pessoal, a gente tem que se preocupar mais com o conjunto domínio. Quais são os valores que x pode realmente assumir? Né? Eventualmente, por exemplo, x aqui, nesse caso, vocês podem observar que no caso do logaritmo, se vocês se lembrarem lá, x tem que ser essencialmente positivo, não tem um logaritmo de número negativo. Então, o domínio da função, nesse caso aqui, são todos os reais positivos, no caso do logaritmo. Da exponencial, não. Pode ser qualquer valor de x real. Na função do segundo grau também, na função do primeiro grau também. Tanto é verdade que essa função aqui, pessoal, olha só, para qualquer x pertencente aos reais aqui, você sai de imagens vindo lá de menos infinito até mais infinito. As imagens aqui no eixo y. Então, tá aí, os principais modelos. Dito isso, vamos pensar o seguinte, pessoal, o que me interessa aqui é fazer o estudo justamente do coeficiente A taxa de variação. Então, o que é a taxa de variação? A taxa de variação informa a declividade dessa reta, enquanto ela é inclinada. Se eu pegar aqui um conjunto de pontos aqui, pessoal, e subir nessa rampinha, você vai observar que a inclinação é a mesma. E a inclinação ali, gente, a inclinação dessa curva, dessa reta aí, é dado justamente pela tangente daquele ângulo θ. E a tangente desse ângulo θ aqui é a mesma, porque afinal de contas aqui é paralelo. O paralelismo é esse ângulo igual a esse. Tangente do ângulo θ é o ΔY, olha lá, o ΔY sobre ΔX. Vou mostrar para vocês que, na verdade, esse ΔY, esse ΔX aparece em trocentas situações do cotidiano na matemática. Esse ΔY sobre ΔX, com esse ΔX tendendo a zero, vai ser um pedacinho muito pequenininho, é aquele que a gente chama de elemento diferencial,
que é dy dx depois lá, né, numa razão incremental que a gente vai mostrar lá na frente. Então, na verdade, pessoal, o que nós temos é que o coeficiente A é justamente essa tangente, essa inclinação. Então, o coeficiente A é ΔY sobre ΔX. Haja visto, pessoal, que a inclinação não muda, ou seja, ela não tem, né, não muda a inclinação da reta, a reta é retinha, é uma rampa que tem exatamente a mesma declividade, no momento em que ela entorta, vamos pensar assim, esse valor desse A aqui, gente, é constante. É constante. Se é constante, então, na verdade, nós temos um modelo que a gente conhece, alguns até usam uma outra. O pessoal vira e mexe em aula, a gente fala assim, ioiô mi xoxô. O pessoal fala na hora, mas aqui eu vou usar a letra A. Então, a letra A aqui da funçãozinha do primeiro grau, lá que o pessoal dá aula mais com essa letra A. Aqui, AX mais B. Né? Então, o que é o ΔY? O ΔY, gente, é a diferença daqui e daqui. Então, é Y menos Y0. Y menos Y0. Dividido pelo ΔX. Que esse pedaço aqui, ó. Tá aqui, a mesma coisa. X menos X0. X menos X0. Pessoal, esse cara está dividindo, eu vou passar para cá, multiplicando. Então, sai aquele modelo clássico de obtenção da equação da reta. A equação da reta. Nesse caso aí, ioiô a xoxô. Eu gosto de usar assim nas minhas aulas. Então tá aí, ioiô a xoxô. Então pronto. Nós temos a equação da reta. Não se esquecendo que esse A aqui pra gente é aquilo que nós vamos chamar de agora em diante de taxa de variação. Como é que se calcula essa taxa de variação? ΔY sobre ΔX. Observe, pessoal, que vocês usam isso na física o tempo inteiro. Por exemplo, se você usasse aqui, pessoal, espaço e aqui tempo, o que seria essa taxa de variação, esse A? E essa inclinação da reta? ΔS, aqui seria ΔS, e aqui, pessoal, seria ΔT. Então, essa declividade ΔS sobre ΔT, vocês podem observar que vocês chamam de velocidade. Então, velocidade é como se eu estivesse dizendo que é a velocidade com que a reta, né, está subindo. Bom, mas é a velocidade do móvel. Né? Esse ponto B aqui é justamente o coeficiente independente. Se fosse espaço pelo tempo, esse aqui seria o S0, a posição no instante zero, posição inicial do móvel. Então, velocidade seria justamente essa declividade. Velocidade sendo setar segundo a reta, uma velocidade é constante. Se a velocidade é constante, você tem movimento uniforme. Tá vendo? Então, na verdade, vocês já usam isso bastante, estão fazendo esse paralelo, fora outras circunstâncias aí na física. Tranquilo? Mas a física aqui não é exatamente o objetivo da coisa. Bom, galera, eu queria deixar bem claro duas coisas, pelo menos uma coisa inicialmente aqui. Como essa reta está nesse sentido, esse ângulo aqui, pessoal, na ascendente, ou seja, essa função crescente, à medida que x aumenta, os valores de y também aumentam, você pode observar que esse ângulo está entre 0 e 90 graus. Estando entre 0 e 90 graus, essa tangente aqui, pessoal, o valor dessa tangente é positivo. Então, na verdade, a declividade dessa curva, o valor de A, é positivo. Olha, você está pegando uma coisa, y menos y0, um valor maior por outro menor, esse resultado aqui em cima está positivo. Você está pegando x menos x0, está pegando um valor maior menos um menor, aqui embaixo também está sendo positivo. Positivo dividido positivo, o A é positivo. Então, a declividade positiva. Reta está no sentido, eu vou usar o termo reta crescente, tá, gente? Na verdade, a função vai crescendo. Não existe reta crescente, reta decrescente, está reta. Mas reta crescente aqui para nós, apenas com uma forma de fala, é simplesmente dizendo que a função, né, a função aqui é crescente. Beleza? Beleza? Usar esse exagero linguístico, mas apenas para que haja essa comunicação. Bem, vou passar aqui o próximo, justamente para vocês verem isso. Olha só, nesse caso aqui, já é o contrário. A reta está no sentido descendente, indicando que quanto maior o valor de x, menor é o valor de y. Haja visto isso, a tangente de inclinação, pessoal, a tangente desse ângulo de inclinação, sempre com o eixo x aqui do lado
direito, ou seja, do lado de cá, e seguir no sentido anti-horário. Você pode observar que esse ângulo é maior do que 90 e menor do que 180. A tangente, nesse caso, pessoal, é negativa. Você pode observar que lá no signo trigonométrico, a tangente no segundo quadrante é negativa. Mas vejamos, quando você pega y menos y0, delta y, lá y menos y0, ó, y menos y0 e x menos x0. Então tem que ser nessa ordem. Você pode observar que você está pegando um valor menor por um maior. Então esse resultado aqui em cima, gente, está dando negativo. Aqui em cima está dando negativo. O valor de A é um valor negativo. Quando você pega x menos x0, o maior menos o menor, está dando um valor positivo. Então o resultado desse A, gente, está dando uma coisa negativa, né? Então está dando uma coisa aqui negativa. Tá vendo? Então o A é menor que zero, indicando que a declividade é descendente. Ou seja, uma reta decrescente, uma função decrescente, né? Então, beleza. Então o A negativo, a função tem exatamente essa cara na descendente. Quanto maior o valor de x, menor suas imagens. O valor de B é sempre o intercepto do eixo y. Ponto final. Então, mas na verdade o modelo é o mesmo. Só muda o sinal do A aqui. O A positivo, indicando a reta crescente. Reta no sentido ascendente. O A negativo, indicando uma rampinha ou uma reta no sentido descendente dessa maneira. E o último caso, pessoal, obviamente, é esse aqui. Nesse caso, você pode observar que se eu pegar, ó, delta x, dois pontos distintos, outra coisa que eu não mencionei, esses dois pontos sempre têm que ser distintos. Afinal de contas, dois pontos distintos definem a reta, dois pontos distintos. Se eu pegar x menos x0, aqui no denominador é diferente de zero. Mas o y, a gente, não muda. Então, aqui em cima, na verdade, o que acontece? Aqui vai ser zero. No caso desse tipo de reta aqui, gente, na verdade o A aqui, ó, é igual a zero. E a equação, então, dessa reta reduz-se, ou seja, vira exatamente esse caso aqui. Eu vou apagar agora, né? Vou apagar isso aqui, vou fazer de conta que não existe mais aqui. Na verdade, essa reta passa a ter a cara y, que é igual a b, que é uma constante. Ou seja, x aumentando, o valor de y não altera absolutamente nada, a função constante. Pronto, passando pelos três casos possíveis. Os dois que mais ocorrem, normalmente, em questões, no caso do A positivo e o A negativo, né? Então, mas, de qualquer maneira, a equação está reta, sempre dada por isso aqui. Pode ser usada como função, gente. Eu não vou falar aqui do caso seguinte, uma reta na vertical, que não seria função. Isso não vai entrar aqui nesse escopo, porque eu acho que nem vou utilizar, acho que em exemplo nenhum. Me interessa mesmo a situação em que essa reta representa uma função. Então, por isso, eu vou omitir, nesse caso, a reta na vertical. A horizontal, show de bola, está aí. Então, também no caso considerado. Como eu falei para vocês, dá para usar isso em questões de vestibular. Tudo bem que o objetivo, ao final dessa aula, pessoal, é ir um pouco além, né? Quer dizer, é nós estipularmos um modelo para generalizar lá o estudo de um modelo exponencial. Bom, mas vejamos esse caso aqui, é a questão do Enem. Galera, uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque, gente, é indicado no eixo Y. Então, a quantidade aqui e aqui a distância percorrida, né? E aí a distância percorrida indicada no eixo X, em quilômetros. Ou seja, no instante, sem percorrer, né, no momento inicial, sem percorrer nada, gente, o tanque está cheio, 50 litros. E na medida que você vai percorrer uma distância, chegando a 500 km, o tanque fica vazio, né? Então, questão Enem. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível, gente, no tanque e a distância percorrida é... Bom, ele chamou de Y a quantidade de combustível e X a distância percorrida. Como eu disse para vocês, nós temos um conjunto chamado de domínio. Nós temos aqui, gente, um conjunto chamado de contradomínio. Nós temos X e Y. Ele quer saber, pessoal, qual é a fórmula que conecta
todo valor de x, x variando de 0 até 500, é o domínio dessa função, qual é a fórmula, qual é a expressão algébrica que conecta esses dois conjuntos. Beleza, como é um segmento de reta que dá suporte a uma reta que passa aí, pessoal, obviamente eu posso usar aquele modelo que eu acabei de falar para vocês. Ioiô, bom, coeficiente A, né, delta y sobre delta x, e disse aqui o modelo. Ioiô, A, xoxô. Quem usar a letra M no lugar do A tem problema nenhum. Você tem até, acho que a maioria dos alunos tem um de falar ioiô, mi, xoxô, professor. Então, beleza, ioiô, mi, xoxô mesmo. Eu uso a letra A, porque o modelo que eu, pelo menos assim, gosto mais, pessoal, é estipular que y em função de x é igual a x mais b. Então é isso, tá? Eu prefiro esse daqui. Obviamente o coeficiente b, gente, é igual a 50. Eu vou usar exatamente essa expressão aqui para matar essa questão. Pessoal, você pode escolher um ponto qualquer, 2 pontos quaisquer, né? Vai precisar de 2 pontos. Um ponto, gente, esse aqui, ó. Esse aqui eu vou escolher, que é o mais simples. Quando x for 0, o y é 50. Primeiro x, depois o y, sempre, né? Esse aqui, pessoal, você pode observar, quando x for 100, o y é 40. Então você pode observar que, na medida que o x está aumentando, o y está diminuindo. Então a reta decrescente, o coeficiente A é negativo. Então vamos lá. Vamos ao cálculo do coeficiente A. A taxa de variação. Pessoal, a taxa de variação A, delta y, 40 menos 50, 40 menos 50, dividido por 100 menos 0. 100 menos 0. Pessoal, como eu disse para vocês agora há pouco, 40 menos 50, menos 10, dividido por 100, que é 100 menos 0. Então o coeficiente A, pessoal, é menos 1 sobre 10. Ou 0,1. Mas vou usar menos 1 sobre 10, porque está tudo na forma de fração A. Então, show de bola, o coeficiente A está calculado. Né? Agora eu vou escolher um ponto, gente. Um ponto para ser, olha lá, ó, o y0 e para ser o x0. Ou x0 e y0, né? Nessa ordem. Pessoal, esse pontinho que eu vou escolher aqui, eu vou escolher esse aqui, ó. x0 igual a 0 e y0 igual a 50. Você pode escolher qualquer um desses pontos aqui. Qualquer um. Não vai fazer diferença nenhuma. Tanto faz. Você vai acertar de qualquer maneira. Então, y menos y0 mais o y0 é 50. Que é igual ao coeficiente A negativo, menos 1 sobre 10, que multiplica x menos x0. x0 é 0. Aconselho algum aluno que eventualmente falou, até eu duvido. Na verdade, se eu escolher outro ponto, eventualmente pode dar um resultado diferente. Fique à vontade, escolhe outro ponto para x0 e y0. Esse 0 ficou feio, deixa eu arrumar ele aqui. Tá aí, ó. Pessoal, 50 aqui está negativo, vou passar para o outro lado positivo, e x menos 0 dá x. Então, essa equação aqui fica y, que é igual a menos 1/10 de x, ou seja, menos x sobre 10. Negativo vai positivo, mais 50. Olha lá, ó, como eu disse para você, o coeficiente b é justamente o interceptor aqui, ó, do eixo y, e o coeficiente a dado pela taxa de variação. Então, pronto. O que bate certinho com esse item letra B. Beleza, questão do Enem. Então, métodozinho das variações, show de bola, né, moçada? Então, questão bem bacana. Mas, o cara pode perguntar, JR, mas eventualmente essa curva pode não ser uma reta. É verdade. Mesmo assim, tem como se calcular a taxa de variação? Tem sim. Né? Nós temos como calcular essa taxa de variação. E esse é o objetivo da continuação desse vídeo. Beleza, beleza?